Diário Não Oficial do Brasil. Dia 43/365, 12 de fevereiro, terça-feira. 1. A doutrinação do marxismo cultural das universidades públicas é o bordão do governo fascista para destruir o ensino público. A esquerda doutrina, a Igreja Católica Progressista doutrina, a arte doutrina. 2. Erika Takimoto, física, mestre em História das Ciências, publicou no seu Instagram que pela primeira vez na sua história tem alunos terraplanistas. Alunos de 14 anos que se apresentam tristemente sem argumentos. Quem é o responsável por essas crianças? Que doutrina seguem que não conseguem construir um pensamento lógico consistente? 3. O que tem em comum os alunos terraplanistas de 14 anos de Erika Takimoto e os sem terrinha? Aparentemente nada. O que os separa fundamentalmente? A doutrinação. 4. A extrema-direita brasileira, exterminadora de futuros, prega a ignorância como doutrina. Forma crianças nessa linha de pensamentos, doutrinados no que há de mais obscuro e odioso. Dogmas vazios. A ciência, lixo. Os valores humanos, lixo. Filosofia, uia. 5. Já os sem terrinhas são formados no pensamento livre, no experimento real, na luta pela terra. Há algo de mais concreto, mais material, mais bonito, maior profissão de fé que a luta pela terra? 6. Diferente da lenda apresentada pela Rede Record para servir como mais um elemento de doutrinação, as crianças sem terrinha são ouvidas, têm conferências, debatem e utilizam as mais libertárias pedagogias. Enfim, refletem, pensam, discutem, constroem. 7. As crianças terraplanistas, por sua vez, têm mestres dogmáticos, surdos e ignorantes, sem base argumentativa e sem base no pensamento científico. Evidências, hipóteses, tudo substituídos por dogmas. A ciência é apenas uma questão de achismo, nenhuma conexão com o real, ou lavertes, enfim. Nessa linha pedagógica, a sexualidade humana é retratada pela ministra da Família. Em nome de Já. A outra grande filósofa de extrema-direita, mestre em coisa nenhuma, com uma narrativa pornô, pedófila, zoófila, dendrófila de extremo mau gosto para deturpar e deformar corações e mentes. 8. O MST sempre no debate esclarece a sua história na educação das crianças. O MST trabalha com mais de 2.000 escolas públicas reconhecidas pelo Ministério da Educação nos acampamentos e assentamentos em todo o país, que atendem a crianças, adolescentes e adultos. Milhares de camponesas e camponeses organizados pelo MST tiveram acesso à alfabetização e se formaram no ensino fundamental, médio, cursos técnicos e em nível superior. Há filhos e filhas de famílias assentadas em mais de 100 turmas de cursos formais e mais de 4.000 professores foram formados, a partir das lutas pela educação pública considerada pelo movimento enquanto um direito básico. Enfatizamos que, enquanto movimento de luta pela terra, pela reforma agrária e pela transformação da sociedade, continuaremos defendendo os direitos da cidadania plena de todas as pessoas, em especial aquelas que vivem no campo. Por isso, nós não só lutamos, como fomentamos a educação no país. E diante de tudo isso, exigimos não só imediato direito de resposta, como desafiamos a mesma emissora a se propor a um jornalismo sério e de qualidade que preze pelos fatos e não interesses políticos. 9. Os sem terrinhas são criados para cuidar da vida, da terra, significam o futuro. A extrema-direita forma pessoas terraplanistas, que só olham no retrovisor, significando o atraso, o retorno ao mundo medieval, pessoas que não serão capazes de construir nada, muito menos um país. Sejamos nós, a liberdade e a revolução. O MST nos dá a linha. 10. E os sem terrinha? Bandeira, bandeira, bandeira vermelhinha. O futuro do país está nas mãos dos sem terrinha. Sou sem terrinha do MST. Acordo todo dia pra lutar, você vai ver. Dia 44/365, 13 de fevereiro, quarta-feira, parte 1 de 4 sobre o crime de sonegação, 27º dia de blindagem do Bolsofilho. Crime da Vale, 160 mortos, 180 desaparecidos. Flávio Schwartzman continua onde a burguesia acha que é o lugar dele, preparando o lucro dos acionistas da Vale com sangue e com soterramento, com tudo. 700 pessoas foram evacuadas por risco de rompimento em 2 outras barragens. Já é cada vez mais difícil acompanhar os dados nas manchetes. 1. O sistema tributário brasileiro é um parque de diversões do capital. Nesse capitalismo selvagem, o reino do capital financeiro é absoluto. Não há tributação sobre lucro, por exemplo. 2. O discurso de Bolsonaro, que precisa desonerar o empresariado brasileiro ao tempo que quer acabar com as microempresas e microempresa individual, que são as que contribuem com o simples, é a falácia. O que se quer é maximizar o lucro do grande capital, que é preguiçoso, pachorrento e criminoso. Criminoso? Leva tomatadas imaginárias dos fascistas.
3. Vamos pegar o caso da Previdência. A Previdência brasileira seria superavitária se os contribuintes fizessem o óbvio, contribuíssem. Então por que acabar com a Previdência? 4. Sonegação 1. Para facilitar a vida de alguns gigantes, por exemplo, o Banco Itaú, aquele tão bonitinho, cheio de investimentos através da Lei de Incentivos em Cultura, teve um lucro de 25 bilhões, mas não paga a Previdência. Investe em conseguir apoio de parlamentares que aprovem a reforma e vai ter uma dívida bilionária perdoada, ou seja, escolheu o percentual de seus empregados, não pagou a sua parte, dos empregados, não devolverá o que recolheu desses empregados e terá perdão e benefícios pela ação criminosa. 5. Sonegação 2. As empresas devem 400 bilhões à Previdência, segundo o relator da CPI da Previdência, senador Paulo Paim. Desse valor, somente 175 bilhões são débitos recuperáveis. Aritmética fácil para ver quem causou o rombo e quem o governo pretende fazer pagar pelo rombo. 6. Ai de nós se chegarmos no tamboretinho menor do capital financeiro e deixarmos de recolher uma taxa qualquer. Jamais seremos perdoados, seremos perseguidos até a morte, inadimplentes. Os juros nos perseguirão, a dívida ficará milionária até nos sufocar. 7. Então o resumo de hoje é isso. Ao grande capital, tudo. O grande capital, acima de todos, os trabalhadores. Dia 45/365, quinta-feira, 14 de fevereiro. 27º dia de blindagem do Bolsa Filho. O crime mental da Vale segue sem punição. O desrespeitoso Flávio Schvartzman é o único a não se levantar numa cerimônia na Câmara dos Deputados durante um minuto de silêncio pelos mortos pela Vale na cidade de Brumadinho. 1. Moro, assim como Mourão, resolve que o que ele faz em razão da função pública que ocupa no Estado é de cunho privado. Não interessa ao público, não interessa aos eleitores, afinal, quem foi que votou nele? Comportam-se como se estivessem no império. 2. E seguindo esse cunho imperial, o povo de Bolsonaro, os bolsofilhos, também se sentem como uma família real, cheia de poderes tuiteiros reais. Falam o que querem sobre qualquer coisa no lugar de fala da família real no Império Bolsonaruto. 3. Voltando ao Moro, também conhecido como Five, em referência aos 5 exames da OAB que prestou sem sucesso, teve um encontro com alguns patrocinadores do governo, da indústria das armas, bastante apoiado pela chamada bancada da bala. E não conta o que conversou com esses patrocinadores. Alegou se tratar de questões privadas. Esses senhores o procuraram em função da sua bela voz. 4. Moro, também conhecido como o Marreco de Maringá, apelido que odeia, talvez por se referir à similaridade entre a voz do ministro e o grasnado do marreco. 5. Criar apelidos relacionados à característica física das pessoas não é muito agradável, mas Moro também não é. Nem os seus parentes, os patos. Patos e marrecos são muito próximos, mas são diferentes. Os marrecos têm penas para cima, em forma de vírgula. O pato não tem vírgula. 6. Patos e marrecos costumavam ser vistos na Paulista, grasnando. Tanto os patos quanto os marrecos grasnam. Coincidência que talvez explique porque se unem com o mesmo objetivo político de inventar impeachment para ocupar com violência postos de comando em países, por exemplo. Essa é a marca desse governo envolvendo patos, marrecos e outros animais, além de alguns vegetais, como laranjas, açaís e goiabas. Dia 46/365, 15 de fevereiro, sexta-feira. 28º dia de blindagem do Bolsa Filho. O crime ambiental da Vale segue sem punição. O desrespeitoso Fábio Schvartzman, que continua livre, é o único a não se levantar numa cerimônia na Câmara dos Deputados durante um minuto de silêncio em homenagem aos mortos pela Vale na cidade de Brumadinho. 8 funcionários da Vale presos na data de hoje. 1. O STF ainda não julgou se homofobia é crime. Inacreditável que uma discussão dessa leve mais de 30 minutos. Mas no país do ódio tudo é possível. Inclusive alguém defender nos manter no topo das estatísticas mundiais de mortes de pessoas LGBTQI. 2. O ódio elegeu o Bolsonaro um presidente vazio com um ministério desqualificado. Cada detalhe é um filme de horror. O traje em que o presidente aparece, ou melhor, a fantasia para falar da reforma da Previdência, vem diretamente baseada no filme Um Estranho no Ninho, ao tempo que ele luta pelo retorno dos manicômios. 3. Quem patrocina essa ação? Existe uma bancada das bolinhas, dos barbitúricos, ou já é uma estratégia militar para a interdição do presidente como louco?
4. Bebiano versus Bolsonaros. Os sucos de laranja começam a respingar nos candidatos Bolsopai, Bolsofilhos e todos do PSL. A guerra é melhor que o portal da transparência porque começa a revelar coisas que não estão registradas. 5. Um coordenador de campanha, presidente do partido que elegeu o presidente da República, é tratado como um boyzinho pela família. O DCM fala em família disfuncional, uma vez que o único papel que fazem os bolsofilhos é esbravejar no Twitter. Não tem projeto dos mandatos para os quais foram eleitos. 6. A questão das laranjas é muito mais grave do que poderíamos imaginar. A exposição de Bebiano é mais uma questão das estratégias de inimigos comuns. Parte da estratégia foi criar a esquerda como inimiga. Agora pode ser qualquer um. 7. Como sempre, as mulheres são as principais vítimas do clã, são meros instrumentos. Nesse caso, candidaturas laranjas. Assim como assessorias laranjas, funcionárias laranjas para a redistribuição de dinheiro. Um pomar. Essa metodologia mantém essas pessoas no poder há 30 anos ou elas se mantêm há 30 anos no poder para isso? 8. Segurança do supermercado Extra mata uma pessoa já rendida frente às câmeras, sem pudor, sem medo. Efeitos dos discursos de ódios e de exaltação ao justiçamento enunciados pelo grupo no poder, e com um projeto de legalização proposto pelo ministro da Justiça. Dia 47/365, 16 de fevereiro, sábado. Será que a demissão de Bebiano vai acontecer na próxima segunda-feira? Ou será que isso é uma negociação? Se analisarmos bem direitinho, temos alguns fatores que nos informam que tudo terminará em nada. 1. Caixa 2 e Bolsonaro. Escandaloso, brutal, esquemaço de WhatsApp revelado em plena campanha e nada aconteceu. O TSE aprova as contas e ignora as falcatruas e temos eleito o pior presidente que nossos pesadelos poderiam imaginar. Nada para ele. 2. Caixa 2 de Onyx. Com recebimento de doações ilícitas em campanha eleitoral, o ministro da Justiça diz cinicamente que ele pediu desculpas e pronto. E nada. 3. Nepotismo de Mourão. Nada. Não se fala mais no assunto. 4. Damares Alves, a ministra da Família, Em nome de Já. é acusada de sequestro de uma criança indígena, é pega em falsidade ideológica com relação à sua formação, mas nada acontece. E Queiroz, o laranja mor. Nada. Não atende ao Ministério Público e pronto. Faz dancinhas no Hospital Albert Einstein. 6. Flávio Bolsonaro. Quem vai incomodar o Bolsofilho senador? Não será a Polícia Federal ou o Ministro da Justiça, ou o Ministério Público. O cara toma posse e nada. 7. Temer, o vice-presidente golpista, imagina. Livre, leve e solto, nadinha. 8. Paulo Guedes e os fundos de pensão e fundos de investimento. A quem importa? A ninguém e nada. 9. Tereza Cristina Dias, ministra da Agricultura acusada de dar incentivos à JBS quando secretária estadual de Desenvolvimento Agrário do Mato Grosso. Nada. 10. Sérgio Moro, que responde a diversos processos disciplinares no Conselho Nacional de Justiça, histórias horripilantes do banestado e a total etérea ética de ser dublê de juiz com decisões que favoreceram o candidato do PSL e, a seguir, ministro da Justiça convidado por Bolsonaro, logo após a contagem dos votos. Nada. 11. Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde do governo Bolsonaro, investigado por fraude em licitação, tráfico de influência e Caixa 2. Nada. 12. E o Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia, acusado de ser sócio oculto de uma empresa quando era militar da ativa? Nada. 13, etc. Voltando a Bebiano, a crise não é dos crimes porque afinal eles têm a sua própria justiça para livrá-los, mas a crise é com os bolsofilhos que constituem e se esparramam no império das laranjas. A mediocridade é um fato consumado. Na sociedade onde o ar é depravado, marido rico, burguesão despreocupado, que foi casado com mulher burra mais bela, e o filho dela é político ou tarado. Caixinha, obrigado. Juca Chaves. Dia 48/365, 17 de fevereiro, domingo. 30º dia de blindagem do Bolsofilho. O crime da Vale segue sem punição. O desrespeitoso Fábio Schwartzman, que continua livre, é o único a não se levantar numa cerimônia na Câmara dos Deputados durante um minuto de silêncio em homenagem aos mortos pela Vale na cidade de Brumadinho, mais uma cidade evacuada. Reforma da Previdência, 2 de 4 em 10 pontos. 1. A mercantilização é um direito universal. Assim, o economista Paulo Klias define a proposta de Paulo Guedes de capitalização para a Previdência. Cada contribuinte capitaliza a sua contribuição, um modelo que está levando à morte os idosos no Chile, mas talvez seja esse o propósito do mago do bilhão dos fundos de pensão.
2. O governo Bolsonaro tenta convencer a população de que a Previdência é insustentável estruturalmente e penaliza os mais pobres. 3. A MP 871, Medida Provisória da Previdência, dá um golpe fortíssimo no trabalhador rural. Os sindicatos rurais, até então, organizavam a documentação e davam entrada. Agora é o trabalhador que tem que comprovar sua condição de trabalhador rural, ou seja, ao longo da vida tem que receber e dar guarda a toda a sua documentação. Vínculos frágeis, condições precárias, documentação frágil impactam diretamente na possibilidade de aposentadoria desse trabalhador. 4. A proposta de recuperação da Previdência propõe diminuir a pensão das viúvas, dos órfãos, cortar a pensão dos inválidos, diminuir radicalmente dos idosos, mas não propõe cobrar a dívida do grande capital. 5. A dívida das grandes empresas é de 450 bilhões e assim continuará. Muito provavelmente será perdoada. 6. Na lista das grandes empresas ainda ativas temos a JBS, O Bradesco, Itaú, Santander, a Mendes Júnior Engenharia, as lojas americanas, o Instituto Presbiteriano Mackenzie a Volkswagen no Brasil, e, pasmem, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e a Vale. São algumas centenas, entre elas empresas bem lucrativas. Esse privilégio não será abalado. Privilégio de dever, descontar do trabalhador e negociar a dívida zerando-a. 7. Os servidores do Legislativo Federal se aposentam com um valor médio de R$ 26 mil. Um trabalhador urbano se aposenta com, em média, R$ 1.130. 8. As pensões vitalícias às filhas dos militares custam aos cofres públicos 5 bilhões por ano. Única categoria que tem esse privilégio, não está em pauta a alteração da Bolsa Filha. 9. O valor médio de aposentadoria do Judiciário é de 18 mil. Também passará incólume pela reforma. 10. De acordo com o site de notícias Brasil de Fato, em dados de 2015, a Previdência era superavitária em 11 bilhões. Dia 49/365, 18 de fevereiro, segunda-feira. 31º dia de blindagem do Bolso Filho. O crime da Vale segue sem punição. O desrespeitoso Fábio Schwartzman, que continua livre, é o único a não se levantar numa cerimônia na Câmara dos Deputados durante um minuto de silêncio em homenagem aos mortos pela Vale na cidade de Brumadinho, mais uma cidade evacuada. 1. E Bibiano? Até agora ficou. Bibiano chamou o presidente de louco e fraco e ficou. Bibiano foi chamado de mentiroso pelo filho do presidente e pelo presidente. E é acusado de plantar candidatos laranja nas eleições e ficou. Quais são as bases dessa negociação? 2. Que projeto de partido é esse, denominado Partido Social Liberal, PSL, já entra para a história como o Partido Suco de Laranja. Tem uma bancada grande na Câmara Federal, 55 deputados e 3 governadores, Roraima, Rondônia e Santa Catarina. Seguimos na crise, retratados pela imprensa, especialmente o Globo, que faz a sua cronologia. 3. Em 10 de fevereiro, a Folha de São Paulo publica uma denúncia de candidatura laranja de uma mulher que recebeu 400 mil do fundo partidário. Mourão, tirando o corpo, diz que é problema do partido e não do governo. 4. Bibiano nega qualquer crise em relação à denúncia e se coloca próximo ao presidente. Carlos Bolso Filho aprofunda a crise chamando o Bibiano de mentiroso. O Bolso Pai replica a informação do filho. 5. Bibiano regionaliza a crise, jogando Laranjal no colo do PSL de Pernambuco. O coro PSLiano afirma que a situação do ministro é insustentável, devolvendo Laranjal. 6. Bibiano diz ter que pedir desculpas ao Brasil por ter ajudado a eleger, com as laranjas, um presidente tão fraco. Também informa que falará e que não se intimida. A revista Veja publica que Bibiano tem documentos que podem comprometer Bolsonaro. 7. Estamos em 18 de fevereiro e o Diário Oficial da União não publicou a exoneração de Bibiano. Existe um Floriano Peixoto. Dizem no aguardo para ocupar a vaga. Ai, meu Deus, que repeteco. Mourão afirma para a imprensa que de hoje não passa. A agenda de Bibiano não informa compromissos. Está em estado de suspensão. 8. Bibiano diz que após ter o seu número de telefone divulgado, passou a receber ameaças em grupos de redes sociais no WhatsApp. Diz também que não tem medo de briga, que não se intimida e que devolverá em triplo as ameaças e ofensas. 9. O que sabem os militares? O que paralisa o presidente? O que Bibiano sabe?